É o seguinte, Caião, eu conheço uma pessoa que te ouve e ela diz que vício não é pecado nenhum e não precisa largar. É verdade isso, Caio Fábio? Não precisa largar. Não é verdade isso, Caio Fábio? Olha, vício é tudo aquilo que a gente não consegue largar, né? Vício é tudo aquilo que a gente não consegue largar. E Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. E o que é isso? É aquilo que eu não consigo largar. Então, por que você não se vicia em amor? Em amar? Não se vicia em cuidar do próximo? Por que praticamente todos os nossos vícios fazem mal à nossa saúde, fazem mal à nossa mente, fazem mal às nossas relações humanas, fazem mal, às vezes, ao próximo, mesmo que não esteja perto, ao distante. Então, eu deixo os meus vícios, em primeiro lugar, por causa de mim. Porque ele me domina, o vício me domina, eu sou dominado. Eu não sou livre. Dominado. Você já fumou cigarro? Não estou falando nem de... Porque de maconha é mais fácil você dizer nunca mais vou fumar maconha. E nunca mais fumar maconha. É. Eu, agora mesmo eu conheço uma pessoa que falou nunca mais vou fumar maconha. Já está alguns meses sem fumar maconha. Não foi nenhum problema para ela. Não dá delírio extremo. Mas cigarro te deixa com vontade de matar um. De matar um. E outra coisa, te escraviza. Você, às vezes, perde bons negócios por causa de cigarro. Está numa reunião importante, está para chegar naquele ponto, mas o desespero do cigarro foi tão grande que você disse, com licença, eu vou dar uma chegadinha ali no banheiro, rapidinho. Você inventa uma desinteria que não existe. Vai no banheiro e fica lá, fuma um e já fuma dois para prevenir. Quando volta, esfriou o assunto. A oportunidade foi varrida, levada pela brisa, e você perdeu o tempo, o momento. Sem falar naquelas coisas antissociais. Você está no meio de um jantar gostoso pra caramba, de repente aquele desespero. Você já foi para o jantar, antes de entrar, fumou 3 cigarros, um atrás do outro, para fazer estoque, reserva de fumo no organismo, de nicotina. Mas aí, 15, 20 minutos depois do jantar ter começado, você já estava desesperado. E o que você fez? Você abandonou todos os convidados e foi lá fora fumar o seu cigarro e fez isso 5 vezes num jantar que durou 4, 5 horas. Depois de um tempo, o pessoal todo está dizendo, puxa vida, o fulano não consegue ficar, não é? Não consegue. A menina que estava afim do cara, esse sujeito é muito, muito dependente disso. Aí você já começa a ser lido a partir do cigarro e não da sua vida. Faz mal, destrói relações, atrapalha vínculos e faz de você um cara totalmente independente. Então, tudo que me escraviza, nesse nível, eu não consigo parar. Eu tenho que fazer parar na minha vida, seja o que seja. Até a pregação. O cara que diz, não, eu não tenho que pregar hoje, porque senão não vou dormir à noite, está doente. Está doente. Porque Jesus ficou sem pregar 33 anos. E ele tinha o que dizer o tempo todo. Aos 12 anos, ele provou que tinha o que dizer. Quando no templo ele embasbacou os doutores e mestres da lei de Moisés, os teólogos da religião, aos 12 anos.
Ele podia ter sido um menino prodígio, pregado desde os 13, curado desde os 13, ia ser morto aos 18. Mas não, ele ficou fazendo mesa, cadeira, colher de pau, lá em Nazaré, até aos 30, minha gente, até aos 30. Até aos 30 e só começou a pregar depois. Por quê? Porque nem a pregação tinha para ele essa força do vício, da compulsão. Ele para todo dia às 6 da tarde, ele nem prega à noite, quase nunca, nas festas e nos banquetes. Ele vai a alguns, mas não é o tempo todo, ele descansa, ele dorme, ele faz silêncio. Ele não ficou em casa pregando para a família de manhã, de tarde, de noite, assim, olha o que eu vou dizer no futuro, olha só. Escuta aí, Tiago, escuta aí, Judas, escuta aí, Simão. Não. Uma calma enorme em casa, a própria Maria teve que ir vendo e juntando os pedaços no coração. Até a pregação, quando é um vício, faz mal. Missão, eu conheço muita gente viciada em missão. Não consegue ficar em casa. Tem que arranjar um campo missionário em algum lugar. Porque criou-se uma dependência psíquica. O indivíduo, fora daquele lugar que ele chama de campo missionário, ele fica com culpa. Acha que não está servindo a Deus em casa, em lugar nenhum, que ele não chame de campo missionário. É o tal do vício do púlpito para os pastores. Tem pastor que, se não se agarrar num púlpito, esse púlpito é meu, é daqui que saem as palavras de Zeus, e ele prega ali naquele púlpito, se ele não tiver um púlpito, ele se desespera. Aqui no Papo de Graça mesmo, se você escrever a palavra púlpito, Caio, perdi o púlpito, você vai ver que tem um monte de respostas minhas sobre o cara que perdeu o púlpito, porque era um vício, é um vício. Como também, Caio, eu perdi a igreja local. Eu não tenho mais uma. O cara não servia a Deus. Ele tem o vício de ser dependente, sustentado por uma igreja local, e sem uma igreja local, Deus não existe para ele. Você veja que eu podia estar falando de cerveja, de bebida alcoólica, mas esses são vícios óbvios, que eu tenho que parar. Tenho que parar. Eu estou muito orgulhoso de uma pessoa que eu amo muito e que vinha bebendo, a meu ver, demais nos últimos 10 anos, bebendo muito. Cada vez mais. Eu dei uns toques nessa pessoa. Eu falei, para com isso. Você vai prejudicar a sua vida, seus filhos, seu casamento. Seus filhos vão perder o respeito por você. Para com isso. Você é uma pessoa tão digna. Mas a bebida destrói tanto o seu equilíbrio. Para com isso. Até teve um dia em que, graças a Deus, ele cometeu algo que voltou na cara dele por causa da bebida. Aí ele me procurou desesperado, eu disse, eu te falei. Agora, o que eu tenho a te falar é o seguinte, vamos parar com isso a partir de agora, recuperar tudo. Família, esposa, casamento, tudo. A partir de hoje. E desde aquele dia ele enfrentou uma barra, matou um leão todo dia, mas foi vencendo, meteu esporte no lugar da bebida, foi correndo, foi fazendo outras coisas, foi suando, foi se alegrando, foi se dedicando a alguns temas novos, inclusive meus aqui, e foi largando a bebida, graças a Deus, porque isso mata. A mesma coisa eu diria de qualquer outra relacionada a drogas químicas. Tudo que me domina, que eu diga, eu não consigo viver sem isso. Meu Deus, eu não vou conseguir ficar uma semana sem isso. Eu vou me desesperar.
tem que entrar num processo de desintoxicação, se for algo tóxico, ou tem que entrar num processo de libertação mental e psicológica, se é uma construção psíquica, é um hábito psíquico. Mas esse cara que diz que me ouve, que diz que vício não precisa largar, ele não aprendeu isso comigo, porque eu só estou aqui pregando por causa dos vícios que eu larguei. Quando meu pai me perguntou, há 48 anos atrás, meu filho, o que vai ser mais difícil para você? No primeiro dia de fé cristã, papai me perguntou, meu filho, o que vai ser mais difícil para você? Aí eu falei, tem algumas coisas que são mais pesadas. Olha, não tem nada igual a mulher, pai. Eu estou viciado em pegar mulher todo dia. Então, nada vai ser mais difícil. Há 48 anos atrás. Agora, 48 anos depois, olha eu aqui, parece algo tão absurdo, que um dia eu tenha sido viciado em seduzir mulher todo dia. Eram dois prazeres, um de seduzir e o outro de consumar. E o terceiro... Culturas, muitos costumes diferentes. Que legal você poder visitar um pouquinho, conhecer os pedaços do Brasil aqui que são bem variados, né? Porque você fala do feijão preto do Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo a gente come feijão preto só em feijoada. O feijão normal que a gente come é o marronzinho, que curiosamente se chama carioquinha. Vai voltar agora. Comida Vai no voltar Rio de agora. Janeiro, Aqui, por exemplo, tem muita Vai voltar agora. Ai. Pode ir, Caião. Cara, essa foi longa. Demora. Metade do podcast dos caras, vai. O pessoal do podcast está aqui firme. Pois é, essa agora durou metade do podcast dos caras. Pode seguir aí, Caião. Tá no ar? Tá no ar, oxe, normal, vai lá. Você tá valendo, Eu, agora é você. Eu já voltei. Você já voltou, você que manda. Eu não. Eu voltei. Então, voltando ao que eu estava falando. Hoje eu olho para essas coisas e digo, meu Deus, como é que isso foi possível? Como é que durante tanto tempo eu achei que essa era a coisa mais difícil? E hoje em dia essa é uma coisa que nem é. Que nem existe. E não é agora que eu estou velho, faz tempo. Eu vivi a minha juventude toda, até os 42 anos de idade, 43, sem ter nenhum problema em relação a isso e nenhuma angústia. Mas naquele tempo lá atrás, parecia um problema invencível. Deixa eu só te dizer uma coisa. Todo vício é vencível. Todo. É só uma questão de deixar o cara segurar a onda. Você segura a sua própria onda ou você permite que outros coíbam você? E vai ter delírios, e vai estremecer, e vai doer, e vai passar. No meu caso, quando o papai perguntou o que é mais difícil, meu filho, e eu tinha algumas coisas. Mas eu sabia que droga não era. Eu sabia que as outras coisas, tipo pavio curto, ser provocado e atropelar, nunca mais iria acontecer. Eu sabia. Eu sabia que algumas outras deficiências minhas iriam cessar, dar lugar à verdade no Evangelho. E aí eu perguntei ao papai, quando eu disse que seria mais difícil, o que eu devo fazer? Ele falou, vamos jejuar e orar. E eu me entreguei ao jejum e à oração. E descobri logo, logo que eu não estava combatendo a minha carne, que eu estava desenvolvendo um modo de satisfação. Eu quase que fiquei viciado em jejum e oração. Praticamente virou um vício. Nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos, eu não conseguia ficar sem jejuar
dia sim, dia não. Porque o dia que eu jejuava era um dia tão poderoso de arrebatamento, místico, de silêncio, de transcendência, de iluminações, de percepções. Se eu pudesse, eu me transportava para aquele ambiente. Mas eu tive que entender que aquilo tinha o seu lugar, que eu tinha que praticar, mas que o chão da minha vida acontecia entre meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu ministério. E foi assim que foi. E aí o jejum passou a ser uma alegria, e já não mais quase que um vício psicológico que eu tinha desenvolvido na minha vida. Eu só não digo que era um vício porque eu conseguia não jejuar, e sem sentir muita dor, mas assim que eu podia, eu voltava ao jejum imediatamente na minha juventude. Isso acabou prevalecendo por uns 10 anos sem vício, até que eu tive que parar pelas circunstâncias da existência que não permitiam. Mas e aí, Braulio? Diz para esse amigo, dá um recado, dizer para ele ouvir, manda esse recorte para ele, porque ele não está me entendendo bem. O que eu digo aqui é que ninguém vai para o inferno por causa de um vício. Só se o vício for matar o próximo. Só se o vício for roubar as pessoas o tempo todo. Não é cometer um roubo, o vício é tornar você um ladrão. Não é adulterar, é viver como um adúltero que só sabe viver se for pegando a mulher do próximo. Aí isso já não é mais vício, isso já é pecado para a morte, como diz João na primeira epístola dele. Então, se alguém peca não para a morte, a gente ajuda o cara a crescer e ora por ele, o pecado dele será perdoado, como o apóstolo João diz na primeira epístola dele. Agora, não brinque com isso, porque isso pode colocar você num túnel na direção de um abismo muito ruim para a vida de quem quer que seja. Vamos lá, Braulinho. Caião, aí é o seguinte, você pediu para colocar no dá um YouTube aí. Você pediu fazer a pesquisa para duas coisas. Perdi o púlpito primeiro, né? 65 ocorrências aqui falando do vício religioso, né? 65 ocorrências no portal caifá.net. E a segunda pesquisa que você pediu foi perdi a igreja local, 53 ocorrências. Só para o cara ficar ligado aí, entrar no esquema e aprender que tem que pesquisar no portal para chegar junto.